Vamos trabalhar hoje, nessa apresentação teórica, então, um pouquinho do que aborda a resistência do material e peça. Tá? Então, primeiro, nós temos que caracterizar a resistência do material que vai ser utilizado para a confecção de uma peça que vai estar sujeita a uma carga dinâmica, né? Olhem só a colocação, né? E depois, esta resistência do material deve ser reavaliada para as condições de operação e trabalho da peça, tá? Para que aí, então, a gente possa usar essa tensão e fazer o projeto do sistema mecânico, tá? Então, o que acontece, tá? Vocês já viram, né, e sabem que nós podemos caracterizar um material a partir do ensaio de tração. Então, o ensaio de tração, que é realizado, então, numa máquina específica de tração, né, você deve ter feito, inclusive, o ensaio, tá? Ele é um ensaio onde nós colocamos um corpo de prova com dimensões padronizadas, certo? E submetemos esse corpo de prova a uma tração progressiva, né? Uma tração, né, lenta e gradualmente aplicada pela máquina, tá? A máquina vai tracionar a peça, certo? E vai, então, a máquina vai tracionar a peça e uma parte da peça, então, vai ser deformada, né? Uma parte, geralmente a parte central da peça, ela vai ser deformada, tá? E a partir da medição da deformação desta peça e também da força que é aplicada e também da dimensão da seção transversal, isso aqui é um corpo de prova cilíndrico, então ele tem um diâmetro, né, D, né? Se eu dividir força pela área, eu tenho tensão que é aplicada no corpo de prova, tá? Então, se nós tracionarmos essa peça, tá aí o corpo de prova, né? Se nós olharmos internamente ali na seção onde está sendo medida a deformação, nós vamos fazer, olhando a peça, né, em corte, quando nós aplicamos uma força F para equilibrar este corpo de prova, vai aparecer, então, aqui uma tensão, né? Uma tensão que é uma tensão normal, certo? Essa tensão normal, então, é a tensão que vai estar ocorrendo nesse corpo de prova, tá? E à medida que eu vou aumentando a força, à medida que eu vou aumentando a força, também vai aumentando a tensão, porque elas são proporcionais uma à outra, certo? Então, quanto mais força eu vou aplicando, lenta e gradualmente, mais tensão vai aparecendo aqui na nossa peça. E essa tensão, né, ela é uma tensão normal, uma tensão perpendicular à seção transversal do corpo de prova. Esse ensaio, ele é feito em temperatura controlada, né? Ele é feito com carga de tração, né? Ele é feito em cima de um corpo de prova que apresenta certas dimensões padronizadas. A superfície do corpo de prova, praticamente, ela tem que ser quase que polida, tá? Então, existe uma série de condições nas quais esse ensaio é realizado, certo? Então, nós temos que observar essas características aí. É feito em laboratório, tá? E aí, então, quando nós realizamos esse corpo de prova no material, né, ele vai apresentar um comportamento que vocês já devem ter visto, né? Como essa força é uma carga estática lenta e gradualmente aplicada, à medida que nós vamos aumentando a força, né, o que vai acontecer, se nós fizermos um gráfico tensão normal e deformação, à medida que a força vai aumentando, né, à medida que a força aumenta, ele vai formar, se nós formos medindo, transformando a força em tensão, força sobre a área do corpo de prova, o comportamento da curva vai ser alguma coisa assim, vai crescendo, né, a tensão vai crescendo, né, vai chegar num patamar de limite elástico, um limite plástico, tá?
depois vai chegar num patamar de escoamento do material, né? Por exemplo, um aço, né? E depois ele vai continuar crescendo, né? E o corpo de prova rompe, tá? Então, aqui ocorre a ruptura do corpo de prova e a máxima tensão que foi aplicada, né, é essa aqui, ó. Antes da ruptura, né, a tensão máxima que foi aplicada no corpo de prova, ela vai ser essa aqui, tá? E aqui embaixo nós vamos ter, então, uma tensão de escoamento, um patamar de escoamento e um patamar né, de ruptura, tá? Isso, então, vocês já estão cientes dessas situações aí, né, tá? E aí, então, tá? Se vocês observarem, então, este corpo de prova, essa medição que foi feita, esse ensaio de tração, vocês vão verificar, então, que se nós projetarmos esta tensão para cá, né, tentando trazer uma linha reta aqui, tá? Nós encontramos aqui o limite de resistência à tração, que nós vamos chamar aqui de SUT do material, o S de strength, resistência, última tensão, ultimate tensile, tá? Então, é o que nós chamamos de resistência à tração, e esse patamar aqui embaixo, nós vamos chamar, então, de tensão de escoamento do material, né? Mais ou menos aqui, nós teríamos, então, a tensão de escoamento do material. O SY, então, é a tensão strength yield de escoamento do material. A gente está usando, né, a designação aí em inglês, a altura da palavra em inglês. Strength é resistência, né, resistência do material, né, e ultimate tensile, ultimate tensile, tensão última, essa aqui em cima, tensão última, e o I, tensão de escoamento. Então, esse é o comportamento do material ao longo do tempo, né? Então, imagine que a gente fez aqui um ensaio em um certo corpo de prova, num aço, por exemplo, né? A gente fez o ensaio num corpo de prova de aço, tá? E, por exemplo, obtivemos esse comportamento. Vamos imaginar aqui, só para critério de avaliação, que esse último ponto aqui, o SUT, foi 700 megapascal. Né? Vamos só dar vamos dizer, 700 megapascal. Ou seja, quando a tensão no material do corpo de prova chega em 700 megapascal, né, o corpo de prova rompe, tá? Ele quebra, separa as partes, rompe o material, certo? Então, vamos imaginar que esse material que a gente fez o ensaio aí tenha uma tensão de SUT de 700 megapascal, tá? Então, ele rompe com 700 megapascal. Mas é claro, né? A gente não faz somente um ensaio, né? A gente faz vários e vários ensaios no mesmo material, com corpos de prova diferente, e num ensaio vai dar 700, no outro vai dar 725, no outro ensaio vai dar 690, no outro vai dar 750, né? Porque nada é igual, tudo as peças, os corpos são semelhantes. Então, quando a gente fizer ensaios, a gente vai para as mesmas condições de força, né, que são aplicadas, a gente vai ter valores diferentes. Então, isso aqui, na realidade, praticamente, depois de ter feito uma análise estatística de vários resultados, praticamente isso é uma média que está sendo aplicado aqui, tá? Os valores sempre são valores médios aplicados aí. Vamos imaginar também aqui que essa tensão de escoamento ficou em 350, né, megapascal, metade daquele valor lá. Por exemplo, para esse ensaio aqui, tá? Esse material, esse aço que eu vou chamar aqui de XX, tá? Ele teve, então, essas informações aqui, tá? Então, essas informações, tensão de resistência, tá? Tensão de resistência do material, que é o ultimate tensile, resistência, e a tensão de escoamento, tá? E a tensão de escoamento, que na verdade, é uma tensão de resistência ao escoamento, tensão de escoamento, tá? O nome certo dela seria tensão de
resistência à ruptura aqui em cima, né? E aqui embaixo tensão de resistência ao escoamento, tá? Então, essas duas tensões então foram obtidas para esse corpo de prova aí. Isso então caracteriza, né, duas propriedades mecânicas do material, que é o SUT e o escoamento do material. Feito? Bom, esses valores são valores que podem ser obtidos e vão ser utilizados para nós fazer o projeto de uma peça dinâmica. Só que a gente precisa conhecer qual que é o comportamento dinâmico desse aço, tá? Como é que ele se comporta também sob cargas dinâmicas. E aí, então, aparece, então, um novo ensaio, né, que é desenvolvido nos materiais para identificar as propriedades de resistência à fadiga. Então, para caracterizar o material à fadiga, nós usamos geralmente uma máquina, que é essa máquina de R.R. Moore, né, que ela permite fazer ensaio de flexão alternante no eixo, no corpo de prova. Então, aquele material, né, o corpo de prova, ele é feito para um certo material, é feito um certo corpo de prova, tá? Esse aqui é o corpo de prova. Ele também tem algumas dimensões padronizadas, tá? Esse corpo de prova, por exemplo, tem uma dimensão aqui no centro de 8 milímetros. Acredito que lá também, no ensaio de tração, também sejam 8 milímetros, tá? É padronizado, tá? E nesse corpo de prova, esse corpo de prova, então, de 8 milímetros, ele vai estar acoplado a um motor elétrico e vai girar. Ele, então, gira, tá? Para poder gerar uma carga alternante nas fibras do corpo de prova. Esse corpo de prova, então, é colocado um dispositivo aqui com rolamento. Ó. Aqui tem um dispositivo com rolamento, aqui também um dispositivo com rolamento, tá? E esse dispositivo todo, então, azul, que está colocado aqui, ó, nele é aplicado uma carga. Pesos, são colocados pesos aqui, ó, tá? São colocados pesos que produzem lá no corpo de prova, produz naquela região uma tensão de flexão. Então, as fibras tracionadas do corpo superiores, né? As fibras superiores vão ser comprimidas por uma tensão de flexão, certo? E as fibras inferiores vão ser tracionadas por uma tensão de flexão. E em função dessa carga, né, lá, né, na sequência, né, vai existir aqui um momento fletor, em função dos apoios que nós temos aqui, ó, este apoio e este apoio aqui. Vejam que esse corpo de prova é como se fosse um eixo, né, biapoiado, vai ter as reações de apoio R1, R2, e vai acontecer aqui no centro do corpo de prova, vai acontecer um momento fletor. E essa tensão de flexão, a tensão de flexão que vai ocorrer ali, naquele corpo de prova, vai ser o momento fletor devido ao peso P, tá? Esse peso P vai gerar um momento fletor, vezes o C sobre I. É aquela continha lá que existe lá em resistência dos materiais. O momento fletor, né, vai ser gerado a partir de uma viga biapoiada, né, biapoiada, e a partir daí nós temos o momento fletor que está ocorrendo aqui. Quanto mais pesos eu tenho aqui em cima, né, quanto mais pesos eu colocar aqui em cima, né, maior vai ser o momento fletor e maior vai ser a tensão que está sendo desenvolvida no corpo de prova. Tá? Ok? Beleza? Tá? Vamos imaginar, né, que esse corpo de prova seja aquele mesmo material que eu coloquei antes, aquele aço XX lá que eu coloquei antes. Aquele aço XX, naquela ideia de antes, ele tem uma tensão SUT de resistência, nós atribuímos a ele 700 megapascal. Tá? Então, esse corpo de prova amarelinho, ele está sendo feito um ensaio de fadiga nele agora, né, para caracterizar as tensões de resistência à fadiga, e aquele aço, então, tem
uma resistência SUT de 700 megapascal. O que acontece? Se eu colocar um peso aqui, ó, esse peso gera pela gravidade, né, uma força aqui, ó, peso. Se eu colocar um certo peso grande, né, vários pezinhos aqui, vários disquinhos, né, é tipo aqueles pesos que vão lá nos equipamentos de ginástica, né, a gente vai colocando pezinho ali dentro, né. Imagina que eu coloque um peso tal, né, e esse peso tal gera uma tensão de flexão, momento fletor, vezes C sobre I, por exemplo, igual a 700 megapascal. Quando eu coloquei esse peso aqui, e aqui, ó, gerou no corpo de prova uma tensão de 700 megapascal, o que acontece com o corpo de prova? Pessoal, o que acontece com o corpo de prova aí, né, nesse momento? Quando a tensão de trabalho for igual à tensão de resistência à tração, né? Carlos, vai romper, né? Vai romper o corpo de prova. Então, se eu colocar uma carga grande que provoca uma tensão de flexão aqui igual à tensão de ruptura do material, o corpo de prova rompe. Então, ali, eu nem precisaria ligar essa máquina, né? Eu colocaria, nesse caso, eu só colocaria o eixo, ainda desligado, quando eu colocaria essa carga P grandona aí, né? Quando eu terminei de colocar o último peso, nem liguei a máquina e o corpo de prova rompeu. Rompeu porque a tensão que foi gerada lá é grande, é igual ou superior, né, à média da tensão de ruptura, e ele rompe. Então, eu dei apenas um ciclo de carga. Eu apliquei uma vez a carga só e ele rompeu. Tá? Rompe o corpo de prova. Então, a tensão com que ele rompeu nesse momento foi igual à tensão de resistência do material. Tá? Então, acontece isso. Tá? Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho tudo isso aqui, né, para fazer uma nova explicação agora sobre isso aí. Tá? Agora, então, esse corpo de prova do material XX, né, esse corpo de prova do material XX, então, ele rompeu. Agora, bom, eu sei que ele rompeu, então, com aquela tensão de 700 megapascal. Eu apliquei uma vez a carga P grandona e ele rompeu com a tensão SUT, tá? Com a tensão de 700 megapascal. Agora, eu pego e tiro um daqueles pezinhos, tá? Eu tiro um daqueles pezinhos, tá? Eu tiro um daqueles pezinhos e, por exemplo, agora a tensão de trabalho de flexão é de 600 megapascal. Vamos pensar assim, 600 megapascal. Eu tirei alguns pezinhos daquele que eu tinha antes, tá? E agora a tensão é de 600 megapascal, tá? A quantidade de pesos, a força que é aplicada aqui, ela gera lá um momento fletor, uma tensão de flexão de 600 megapascal. Bom, beleza, a tensão de trabalho é menor do que a tensão de resistência, não rompeu o corpo de prova naquele momento. E aí eu ligo a máquina. E a máquina, então, começa a girar. Tá? Ela girando, ela começa a desenvolver tensões cíclicas. A parte superior é comprimida, depois ela passa lá embaixo e é tracionada. Gera tensões de flexão alternadas, como essa aqui, ó. Tá? Então, uma hora as fibras são comprimidas, outra hora as fibras são tracionadas. Uma hora as fibras são comprimidas e tracionadas. E a máquina fica girando. Cada movimento desses é um giro, é um ciclo da máquina. Tá? E nós vamos contando, a partir de um tacômetro, né, analógico ou digital, nós vamos contando o número de voltas que este eixo dá. Então, o eixo, né, dá um certo número de voltas, né, a gente vai contando um ciclo, 2 ciclos, 3 voltas, 4 voltas e assim por diante. E isso vai sendo indicando aqui, ó, vai estar sendo indicado aqui no visorzinho do tacômetro. Tá?
E aí, então, o que acontece? Naquela região tracionada, lembro da explicação da semana passada do que é a fadiga, né? Nós temos um eixo, né? E vai existir um ponto onde vai iniciar a fadiga, a falha por fadiga. A cada vez que esse ponto for tracionado, quando ele está lá sob tração, lá embaixo, aquele ponto onde iniciou a nucleação, onde ocorreu a nucleação da trinca, aquele ponto vai com a trinca crescendo. A cada volta que dá, e aquele ponto é submetido à tração, a trinca aumenta. Dá mais uma volta, submete aquele ponto à tração, a trinca aumenta, tá? E chega um ponto que essa área aqui, ó, essa área que está ainda uma aderida à outra, não suporta mais o momento fletor. Por exemplo, os 600 megapascal que eu coloquei agora, tá? E aí a peça rompe, tá? Então a peça aqui dá, por exemplo, vamos imaginar que a peça aqui deu 10 mil voltas. Depois de 10 mil voltas, depois de 10 mil vezes a fissura sendo aberta e fechada, chegamos a esse nível de material ainda aderido um ao outro, né, naquela superfície, naquela região, e a peça rompe, tá? Então, o que acontece, tá? Aquela propagação da trinca levou 10 mil voltas para romper a peça, tá? E aí, então, eu associo essa tensão 600 megapascal, eu associo ela a 10 mil voltas, 10 mil ciclos de aplicação de carga. Então, quando nós aplicamos uma tensão de 600 megapascal, a peça dura 10 mil ciclos de aplicação de carga. E à medida que eu vou diminuindo o número de a tensão no material, né, vamos agora imaginar o seguinte, ó, a mesma coisa, só para finalizar esse funcionamento aqui, ó, tá? Agora vamos imaginar novamente, então, que eu estou com um outro corpo de prova, né? Eu construí um outro corpo de prova agora, um outro corpo de prova, tá? Eu vou fazer o teste usando uns 30 corpos de prova, tá? Do mesmo material. Agora eu coloquei aqui uma carga P, tirei mais uma pecinha aqui, tirei mais um peso e a carga diminuiu um pouco. Eu estou com uma carga P agora um pouco menor. Essa carga P, quando ela é levada lá na frente, ela gera uma tensão de flexão. Vamos imaginar agora 400 megapascal. Não, vamos dar aqui, antes era 600, 500 megapascal. Então, a tensão que está sendo desenvolvida na peça, no corpo de prova, é 500 megapascal. Tá? Como a tensão é menor, o que acontece? Tá? A intensidade para abrir e fechar a trinca vai ser menor agora, a tensão é menor. Então, o que acontece? Liga a máquina, começa a contar o número de voltas. A peça deu uma volta, deu duas, deu 100, né? Deu 1000, né? Agora deu 50 mil voltas. Deu 50 mil voltas, e essa fissurinha aqui, ó, levou 50 mil voltas para crescer e crescendo, deu 50 mil vezes, ela foi crescendo, né? Foi crescendo, aqui então sendo 50 mil aberturas e fechamentos, tá? E chegou ao momento que ela rompeu, tá? Só que ela rompeu com um nível de... A tensão aplicada agora é uma tensão menor. Então, como consequência, se o nível de tensão que faz a abertura aqui é menor, tá? Ela vai durar mais tempo até romper, tá? Então, agora, levou 50 mil vezes para chegar naquela seção da peça que rompeu. Então, a gente relaciona, então, a tensão de 500 megapascal, a tensão de flexão gerada lá, que foi 500 megapascal, quando eu aplico 500 megapascal de tensão no corpo de prova, aquele material, ele resiste agora a 50 mil voltas, tá? 50 mil ciclos de aplicação de carga, tá? E à medida que eu vou tirando pezinho daqui, que a tensão de flexão vai diminuindo, tá?
eu preciso de... A intensidade da força para fazer a abertura da trinca vai diminuindo, a tensão diminui aquela intensidade de abertura e fechamento, né? A peça dura mais, tá? Mais voltas. Então, se eu aplicar 300 megapascal, agora, de repente, a peça vai durar 100 mil voltas, tá? 100 mil ciclos. Quando eu coloco aqui, de repente, 290 megapascal, a peça vai durar já 180 mil ciclos de aplicação de carga. E assim por diante. Quanto menos carga eu aplico no corpo de prova, mais voltas é necessário para romper a peça. Por quê? Porque o nível de tensão que está sendo desenvolvida lá na trinca é menor. Esse nível de tensão aqui, ó, é menor. Quanto menor força, menor é a abertura da trinca, né? E assim sucessivamente. Então, este corpo de prova, tá, sujeito a um ensaio de fadiga, vai apresentar uma relação entre tensão e vida. Isso aqui nós vamos chamar de vida do corpo de prova, e isso aqui tensão, né? Tensão e vida, versus vida. E se a gente pegar e plotar esses ensaios reais de um material, de um corpo de prova, plotar eles num gráfico tensão versus vida, nós vamos chegar em alguma coisa assim, ó, tá? O que acontece? A primeira vez que eu coloquei uma carga que ultrapassou, quando a tensão de flexão no eixo foi igual à tensão de resistência, por exemplo, antes, material aço XX, a resistência dele era 700 megapascal. Quando eu apliquei uma carga P que levou a 700 megapascal, o corpo de prova rompeu com a tensão SUT. Então, aqui, ó, naquele exemplo de antes, quando 10 na 0, aqui o gráfico é 10 na 0 ciclos, tá? 10 na 0 é 1 ciclo, né? Quando eu apliquei um ciclo de carga, com aquela carga grande, ele rompeu com a tensão SUT. 10 na 1 é 10, 10 na 2 é 100, 100 mil, ou 10 na 4 é 10 mil, 10 na 5, 100 mil, 10 na 6, 1 milhão. 1 milhão aqui é 1 milhão, tá? 1 milhão de ciclos de aplicação de carga, tá? Então, quando eu apliquei uma carga grande, cuja tensão de trabalho é igual à tensão de ruptura, a peça rompe exatamente com aquela tensão de ruptura, tá? Se eu pegar um novo corpo de prova e submeter até uma carga maior, ele até pode suportar uma carga maior do que o SUT, tá? Ok? Tudo é aleatório, né? Um pouquinho maior, tá? E à medida que eu vou diminuindo a carga aplicada, se eu aplicar novamente uma carga SUT, de repente ele não vai romper com uma carga, mas vai romper com 5 ciclos de aplicação de carga, ele rompe, tá? Ou se eu aplicar um pouquinho mais, né? Eu fizer um novo ensaio com um novo corpo de prova, se eu aplicar novamente a tensão SUT, de repente a peça dure 10 voltas antes de romper, né? Mas à medida que eu vou diminuindo a tensão, né, aplicada sobre o corpo de prova, vai aumentando a vida, ó. Então aqui eu apliquei uma tensão agora inferior, por exemplo, antes dos 600 megapascal, e ele durou 100 ciclos de aplicação de carga, tá? Deixa eu colocar aqui o apontador. Apliquei aqui uma tensão de 600, né? E já durou, antes de romper a peça, a maquininha girou 100 vezes, né? Eu apliquei uma nova carga um pouquinho inferior e ele durou de novo 100. E aí, à medida que eu vou reduzindo a carga, né, cada vez mais o corpo de prova suporta mais ciclos de aplicação de carga, porque eu diminuo a força que está abrindo a trinca, tá? Digamos assim, aquela tensão aplicada sobre a trinca, ela é menor. Então, é como se eu imaginasse aí que ali existe a tensão é uma força, é como se quanto menor a força ali, menos a trinca abre, né? Menor é a abertura da trinca pela aplicação da força. E à medida, então, que nós vamos diminuindo a tensão aplicada a partir dos pezinhos que tem aqui, o corpo de prova vai durando cada vez mais, ó, né? Mais ou menos esse vai ser o comportamento do corpo de prova, tá? Então, quando eu coloquei aqui um certo nível aqui, ó, de tensão, né, bem pequeno, bem inferior ao SUT, ó, ele durou já 1 milhão, quase 500 milhões
de ciclos de aplicação de carga. Aqui já é 1 bilhão, né? 10 na 7 é 1 bilhão, desculpe, 10 na 6 é 100, 1 milhão, aqui é 10 milhões, 100 milhões e assim por diante. Ele já durou quase 80 milhões, desculpe, 1 milhão, 10 milhões, 8 milhões de ciclos, ó. Aqui, de repente, já durou quase, né, 300, 500 milhões de ciclos, tá? E assim vai, tá? Quanto menos carga é aplicado, né, na região do corpo de prova, menor é a abertura da trinca a cada volta, tá? Então, é claro, então, mais ou menos o comportamento fica esse. Mas a gente sabe que quando vai fazer um ensaio, tá, pessoal, tudo é aleatório. Se eu pegar e fizer 50 corpos de prova do mesmo material, tá, nenhum deles é um igual ao outro. Sempre existe uma diferença entre esses corpos de prova, tá? Pode ter tido um risco de usinagem durante a confecção do corpo de prova, enfim, vários fatores, e isso nos dá certos valores distribuídos ao longo de uma faixa, tá? Então, no final do ensaio, quando nós pegarmos toda a relação entre tensão e vida, existe todos os ensaios nos deram valores aleatórios, né? Nos deram uma faixa de valores, tá? Então, eu poderia pegar essa faixa de resultados obtidos e traçar aqui embaixo uma curva pelos valores inferiores da faixa, tá? E aqui em cima uma curva pelos valores superiores, tá? Então, isso aí já é uma análise estatística, tá? Essa curva inferior, onde os pontos de falha estão acima dessa curva, tá? Nós chamamos, então, aqui existe uma zona de dispersão, e essa linha, então, nós chamamos de curva de Roller. Curva de Roller. A curva de Roller é em homenagem, né, a esse pesquisador que desenvolveu lá em 1800 e lá vai fumaça, né, 1800 e pouco, né, desenvolveu os primeiros ensaios com materiais, né, para caracterizar a resistência à fadiga deles, tá? Tudo isso inicia no processo de industrialização da humanidade, né? Principalmente quando surgem as primeiras locomotivas, né? As primeiras máquinas a vapor, é que começam a ocorrer falhas por fadiga. E é nessa época, mais ou menos, né, que o Roller, então, desenvolveu alguns ensaios e começou a pensar, então, na resistência à fadiga dos materiais, tá? Se nós estamos trabalhando com aços, pessoal, tá? Os aços, então, se vocês observarem a curva de Roller, tá? A curva de Roller, os aços, mais ou menos em 1 milhão de ciclos, isso aqui, o que é 1 milhão? Pode ser 900, pode ser 1 milhão e 200, pode ser 1 milhão e 100, pode ser 1 milhão, pode ser 950, um pouquinho menos, né? Mais ou menos, né, aproximadamente nesse ponto, 1 milhão, a curva para os aços tem um ponto de inflexão. Ela vem decaindo, à medida que eu vou diminuindo a tensão, né, ela vai decaindo, e chega mais ou menos aqui em 1 milhão, e a curva apresenta uma linha reta. Isso aqui, a partir daqui, se transforma numa linha reta ao longo do tempo, tá? Então, esse ponto, que está mais ou menos ligado a 1 milhão de ciclos, a gente chama a tensão de resistência à fadiga do material, tá? Esse pontinho aqui, então, passa a ser conhecido como, né, tensão de resistência, vou colocar todo o nome aqui dele, resistência à fadiga do material, tá? O que quer dizer isso? Acima de 1 milhão de ciclos, a resistência do material, aqui mais ou menos, né? Acima de 1 milhão de ciclos, a resistência do material praticamente não decai mais. A partir de 1 milhão de ciclos, a peça tem uma vida infinita, né? Ou seja,
essa vida infinita está associada com essa tensão de resistência aqui, ó, tá? O E do inglês chama-se endurance. Endurance limit. Limite de fadiga. Endurance limit. Limite de resistência à fadiga. O endurance, então, o E, endurance limit. Tensão de resistência à fadiga, transformando isso para o português, tá? E o S novamente, ele indica resistência, tá? Resistência, strength, resistência, forte, né? Strength, força, resistência, tá? E o linha aqui, ó, esse linha, ele diz que esse ensaio foi feito por um certo material. Então, o S E' é uma propriedade de resistência do material, é do aço, por exemplo, 1020, tá? Não é da peça com que é feita o aço, tá? É do material. Isso aqui é uma tensão de resistência do material. Sempre que aparecer em fadiga, né, no estudo de fadiga, o subíndice linha, né, isso quer dizer que é uma propriedade do material, tá? É do material, tá? E qual que é o material? Qual que é o material? O material é o corpo de prova. É isso aqui, ó. É do corpo de prova. Por que aquilo ali é uma propriedade do material? Porque quando eu faço o ensaio de tração, aquele diagrama caracteriza o material. Esse ensaio é feito dentro de um laboratório, com temperatura controlada. Temperatura do laboratório, 20 graus Celsius, normalizada pela BNT. Este corpo de prova, ele é polido. Ele é polido, para não ter nenhum risco de usinagem, tá? E para esse risco de usinagem não funcionar como um concentrador de tensões. Ele é polido. Então, a superfície do corpo de prova é polido. Este ensaio é feito com um corpo de prova com 8 milímetros. 8 milímetros de diâmetro. D é 8 milímetros. Tá? Ok? Temperatura controlada, o acabamento superficial polido, 8 milímetros. Tá? E que tipo de esforço é aplicado nesse corpo de prova? Flexão alternante. Flexão alternante. Então, vejam que esse corpo de prova, essa resistência que a gente encontra pelo ensaio de flexão, é uma resistência, então, SE' do material. Por quê? Porque ele é sujeito à flexão, o corpo de prova tem 8 milímetros, ele é polido e temperatura controlada, tá? Então, esta resistência que é colocada ali, ó, deixa eu passar toda a animação aqui, tá? Esta resistência que é aplicada ali, tá? Ela é para o material, tá? Se eu quero transformar esta resistência do material para a peça, eu tenho que levar em consideração, né, os fatores de concentração de tensões, tá? Os fatores C carga, C tamanho, C material que vocês estudaram na aula passada. Vocês resolveram algumas perguntas, né, sobre esses fatores. Então, para mim transformar essa propriedade mecânica do material em limite de resistência à fadiga da peça, não tem mais o linha, tá? Eu tenho que usar aqueles fatores C carga, C tamanho, C confiabilidade, C superfície, tá? Que vocês, inclusive, já devem ter dado uma estudada sobre isso aqui, tá? Ok? Então, essa é a curva de Roller, então, tá? Então, esse ensaio, então, quando a gente vai utilizar as propriedades dinâmicas, a gente só usa sempre essa curva que trata da zona inferior da zona de dispersão dos ensaios, tá? A gente vai usar somente essa linha aqui, para caracterizar a resistência, tá? E aí, se nós colocarmos esta linha numa escala logarítmica, tá? Vocês vão ver que essa linha, que é uma curva, né? Isso aqui é uma curva, né? Não é uma linha reta, é uma curva, tá? Nós
colocando em uma escala logarítmica, tá? Log aqui embaixo, e log na resistência, tá? Log, aquela linha curva se transforma numa reta. Então, pegando a curva de Roller com os limites inferiores da zona de dispersão, a resistência à fadiga do material, ela inicia aqui no ponto SUT, onde corresponde a um ciclo de aplicação de carga, e é uma linha reta, né, até o ponto mais ou menos, né, aproximadamente 1 milhão, onde, novamente, ela tem um ponto de inflexão e se torna uma reta. Então, aqui, ó, se torna uma reta para os aços, tá? Para aços, né? Essa característica aqui, ó, desse ponto de inflexão aqui, ó, esse ponto de inflexão aqui, ponto de inflexão, ele é uma característica só dos aços e ferros fundidos, tá? Só eles que têm esse ponto de inflexão. E só eles, então, que têm esta propriedade que é o SE, né? Endurance Limit, tá? Limite de resistência à fadiga, tá? Para 1 milhão de ciclos. Então, ó, observem aqui, ó. Eu poderia escrever a mesma coisa, esse ponto SE', que é esse ponto aqui, que eu estou aumentando aqui, ó, tá? Ele poderia também ser escrito assim, ó. Tensão de fadiga, arroba é o ET, né? É o ET, 1 milhão de ciclos. O arroba em inglês é et, e o et significa, em português, em, né? Então, esse SE' é uma tensão de fadiga, o F de fadiga, fadigue, né? O F de fadigue, tá? Arroba em 1 milhão de ciclos. Então, quando eu tenho tensão de fadiga em 1 milhão de ciclos para os aços, a gente chama de E', Endurance Limit, tá? Então, há esse ponto de inflexão em 1 milhão de ciclos, e essa característica é conhecida, né? Geralmente, para os aços e ferros fundidos, esse ponto SE', ele equivale a uma tensão aproximada de 0,5 do SUT. Então, se eu conheço o SUT, eu conheço o SE'. É um valor aproximado, tá? Então, vários ensaios foram feitos para vários tipos de aço diferente e se observou que praticamente todos os aços e ferros fundidos, até um certo nível de tensão, de resistência, tá? Se comporta essa expressão, SE' igual a 0,5 do SUT, tá? Ok? Tá aí, então, a resistência do material, tá? Então, isto aqui é um parâmetro importante para o material, tá? E o comportamento, então, no caso dos aços, então, é esse aqui, tá? Já no caso dos alumínios, bronze e outros materiais, né, não ferrosos, né, ligas não ferrosas, o comportamento desses materiais, né, não é mais igual ao aço ou ao ferro fundido, tá? Então, se eu for analisar, por exemplo, um alumínio, um bronze ou coisas assim, tá? Esses materiais aqui, eles não têm mais esse ponto de inflexão, tá? E o alumínio, por exemplo, se nós olharmos a curva, né, o diagrama de Roller para o alumínio, sempre à medida que eu vou diminuindo a tensão, deixa eu colocar aqui uma outra canetinha, sempre, no caso do alumínio, se eu fosse diminuindo a tensão, o diagrama sempre se comportaria assim, ó. Ele ficaria sempre na escala log-log, ó, ele ficaria uma linha reta, sempre uma linha reta, tá? Ou seja, quanto menos carga eu for aplicando nele, mais ele dura. Quanto menos carga, mais ele dura, tá? Ok? A resistência dele, então, no caso de um ensaio, vai né, diminuindo. Quanto menos carga eu coloco no material, no ensaio, né, mais vida ele tem, tá? Mais vida ele tem, mas sempre decaindo,
tá? Os aços, então, eles têm um limite, né, que a gente chama, então, de vida infinita. Quando eu fizer o projeto de uma peça e usar no projeto de uma peça de aço o S', eu estou projetando para uma vida infinita. Vida infinita. Por quê? Porque no diagrama dos aços não existe mais relação entre tensão e vida. Ela é constante. Então, sempre que eu usar no projeto a resistência do material, essa aqui, eu estou fazendo o projeto para uma vida infinita. Já nessa região aqui, tá? Nessa região para o aço, o projeto é para uma vida finita, porque existe relação entre tensão e vida, né? Ela decai. Daqui para frente, vida infinita. Tá? Então, vai aparecer para vocês aí nos projetos, né? Eu quero projetar uma peça para que ela tenha uma vida infinita. Tá? Qual tensão de projeto eu vou usar, de resistência? Eu vou usar o SE'. Tá? Eu quero projetar uma peça para que a peça tenha uma vida de, vamos pegar aqui, 10 mil ciclos. Não, desculpe, 10 na 1 aqui é 10, 100 ciclos. 100 ciclos de aplicação de carga. Qual a tensão de projeto que eu vou usar de resistência? Eu vou usar esse aqui, ó, a tensão de fadiga em 100 ciclos. Essa vai ser a resistência que eu vou estar utilizando. Tá? Eu pego esse gráfico aqui, avalio 100 ciclos, vou para cima do gráfico, encontro a linha, rebato para cá, tiro SF 100 ciclos. Tá? Por exemplo, eu vou projetar um virabrequim de um automóvel. Ele é feito de aço. Tá? Qual a tensão de projeto que eu vou usar para que ele tenha uma vida? Será que um virabrequim do motor de um veículo, quantas voltas ele dá para romper até o final de vida útil dele? O que vocês acham? O virabrequim trabalha, mas eu vou arredondar, 5.000 RPMs, rotação por minuto. Então, ele dá 5.000 voltas por minuto. Quanto tempo dura um veículo em funcionamento? Se você for daqui a Florianópolis, 6 horas de funcionamento. 6 horas são quantos minutos? São 60 minutos vezes 6, dá 6 vezes 6, é isso, né? 360 minutos, né? Quantas voltas o motor dá nesses 360 minutos, né? 3.600, né? Nossa, né? 3.600 minutos. Tá feio aqui o cálculo, né? Quando a gente tá com a cabeça pensando em outra coisa, uma coisa a gente não consegue resolver. 3.600 minutos, né? 3.600 minutos vezes 5. Quantas voltas que dá esse negócio aqui, né? Dá bastante volta, né? Então, a gente, numa viagem, num veículo, a gente atinge 1 milhão de voltas numa viagem de poucas horas. Então, se eu for projetar um virabrequim de um veículo, um virabrequim motor, né? O eixo do motor é o virabrequim, né? Certamente, no projeto, ele vai ter que durar 1 bilhão de voltas, né? Então, no projeto do virabrequim, nós vamos utilizar esta tensão de resistência aqui do material, o S'. Tá? Vou ter que usar esta tensão para fazer o dimensionamento, né, de... Carlos, tá. Tá certo, tá? Então, é 360 mesmo, né? Então, pessoal, a gente vai ter que usar uma vida infinita para o eixo do virabrequim. Então, a gente vai ter que usar uma tensão S' para fazer o projeto dele. O virabrequim é uma carga dinâmica, né? É um eixo que gira, vai ser submetido a tensão alternante, e então eu vou ter que usar uma tensão infinita, o S' para o projeto do virabrequim. Tá? Mas e agora, pessoal? Se a gente for, por exemplo, projetar um produto, qual que é o nosso produto? O nosso produto é uma... Eu sempre dou esse exemplo aqui, tá?
para o pessoal. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Sabe o interruptor elétrico que tem aí que liga a luz aí da casa de vocês, né? Liga a lâmpada? O interruptor elétrico, ele é uma molinha, né? Basicamente, quando você aperta o botãozinho dele lá, ele é uma molinha, né? Ele é uma molinha, né? Ele é uma molinha, desculpe. Acho que é mais ou menos assim lá dentro do interruptor. É uma molinha feita de uma lâmina de aço. E quando o botão aperta, ele empurra essa molinha para dentro, né? Ela se deforma para dentro, né? E encosta isso aqui lá no outro contato e dá a passagem de energia elétrica, né? Agora, se eu for projetar essa molinha aqui, ó, né? Que é lá uma coisa fio de cabelo, né? Digamos assim, né? É uma coisa muito pequena, né? As dimensões são bem pequenas, tá? Essa molinha, nós vamos projetar ela para uma vida infinita ou para uma vida finita? Será que... quanto tempo dura um interruptor? Ele deve durar praticamente uns 30 mil, 10 mil ciclos de aplicação de carga. Esses 10 mil ciclos de aplicação de carga devem durar aproximadamente 5, 10 anos, mais ou menos, né? Se a gente ligar uma vez por dia, desligar duas vezes por dia, né? Nossa, isso já vai dar uma vida bem longa eu tenho um tempo em anos muito grande, né? Então, se a gente partir para isso, tá? A gente não vai projetar aquela molinha para uma vida infinita. Nós vamos projetar ela, digamos assim, vamos fazer aqui o cálculo, aqui no caso. Se eu tenho esse diagrama pronto para um certo material, tá? Então, eu vou projetar essa molinha para que ela tenha uma vida, então, de 10 na 2 é 100 mil. Vamos pensar aqui, ó, 10 mil ciclos de aplicação de carga. Então, eu venho aqui no diagrama, encontro a curva de Roller para esse material aqui, rebato ela para cá, né? Tudo está com valores, né? Venho aqui e o projeto desta molinha, eu vou utilizar então a tensão de fadiga, né? 10 mil ciclos de aplicação de carga. E aí eu venho no gráfico aqui e pego esse valor aqui, ó. Corresponde a 200 megapascal. E aí, na hora de projetar, né? Então, vamos pensar que aqui seja 200 megapascal, né? Na hora de projetar essa molinha aqui, como tensão de resistência, eu vou usar, como tensão de resistência, eu vou usar, então, né? Os 200 megapascal. E se essa é a tensão de resistência, como consequência, o tamanho da molinha vai ser menor, né? Agora, se de repente eu usar uma tensão de uma vida infinita, a molinha, ao invés de ser uma lâmina lá dentro, ela vai ficar uma peçona enorme dentro do interruptor. E já não dá para fazer mais isso, porque o interruptor tem um espaço reduzido dentro da parede, tá? Então, assim, né, essa tensão de resistência, tá, ela acaba, né, fazendo com que o tamanho da peça fique maior ou menor, né? Quanto menor for a tensão de resistência que eu vou usar no projeto, quanto menor é o tamanho, maior é o tamanho da peça, tá? Para suportar, né, aquele limite de vida. Aí vai existir uma relação entre vida e tamanho da peça. Quanto mais nessa região aqui, ó, que é uma região de vida finita, quanto maior a vida desejada, maior o tamanho da peça. Essa é a relação, né, que existe para garantir a vida. Tá? Menor tensão aplicada, maior vida. Agora eu faço o contrário. Para a vida eu calculo a tensão. Então, sempre a tensão está relacionada, a tensão de projeto, a tensão de resistência está associada com a dimensão da peça. Tá? E aí sempre isso vai acontecer. Tá? Gente, então essa é a ideia. Tá? E aí, então, esses pontos
do diagrama, na curva de Roller, então, né, numa escala logarítmica, lá fica uma linha reta. A gente vai usar, na maior parte das vezes, proaço, então, ele tem esse aço e ferro fundido, que é a maior parte das peças mecânicas que a gente tem é aço e ferro fundido, e atualmente alumínio. O alumínio, então, tem já um comportamento desse tipo aqui, ó, tá? Para fazermos esse diagrama, a gente precisa desse ponto em 1 milhão de ciclos e também precisa deste ponto para um ciclo de aplicação de carga, tá? Para o material. E aí, então, a gente une esses dois pontos, tá? Para o aço e ferro fundido e tem como elaborar o diagrama de Roller. Tá? Então, se a gente conseguir conhecer esses dois pontos aqui, esse ponto e essas coordenadas desse ponto aqui para os aços e ferros fundidos, eu tenho como calcular o diagrama de Roller e, a partir daí, fazer projetos para a vida finita. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu apagar um pouquinho isso aí para poder voltar aqui de novo. Tá? Então, essa curva de Roller, tá? Agora, então, tá? Agora, como é que eu traço a curva de Roller? Como nós já tivemos pesquisadores que fizeram inúmeros ensaios, né? Nós, como engenheiros mecânicos, a gente não vai fazer um ensaio no material e caracterizar o material e utilizar aquela resistência. A gente vai utilizar os resultados que já foram elaborados de ensaios de resistência à fadiga. Tá? Então, o que acontece? Tá? O que acontece? Como o pessoal já fez inúmeros ensaios, eles já identificaram, né, que para os aços, por exemplo, tá? Para os aços, esse ponto SE' tem essa relação, ó. Para aços, então, ó, para aços, até que tem uma tensão SUT menor do que 1.400 megapascal, por exemplo, o aço 1.010, 1.020, 1.030, 1.040, né, 1.050, até, sei lá, né, esses aços comuns, tá, que tem uma resistência menor que 1.400, o SE', ó, ele é igual a 0,5 do SUT. Então, se eu conheço o SUT, eu calculo o SE'. Sempre vai ser isso, tá? SE' é igual a 0,5 do SUT quando eu tenho esta condição aqui, ó, tá? Agora, se eu estou trabalhando com material liga, né, temperável, né, que a tensão de resistência é aumentada a partir de um tratamento térmico e a tensão de resistência é superior a 1.400 megapascal, né, nesse caso aqui, ó, maior do que 1.400 megapascal, a gente utiliza para essa condição sempre que o limite de resistência à fadiga, o endurance limite, é 700 megapascal. Para qualquer material. Se o material tem 1.400, a gente usa no projeto 700. Se o material tem 1.800, a gente usa 700. Se o material que eu vou trabalhar tem 1.600, a gente usa 700 megapascal no projeto. Então, é o limite que a gente utiliza de tensão de fadiga para os aços. 700 megapascal. A gente não faz nenhum projeto para nenhum tipo de aço com tensão limite de resistência à fadiga maior do que 700 megapascal. Tá? Então, essa é a forma de obter aquele ponto para 1 milhão de ciclos, tá? O SE', para os aços. Tá? Lembrando que esse SE' seria a mesma coisa que nós escrevêssemos assim, ó, tensão de fadiga arroba 1 milhão de ciclos. Essas duas palavras são iguais, tá? SE' é a mesma coisa do que tensão de fadiga em 1 milhão de ciclos. Só que quando se trata de 1 milhão de ciclos, a gente não usa esse termo. Você não vai encontrar em nenhum momento, em nenhum livro, para 1 milhão de ciclos de aço, esse termo. Você sempre vai encontrar o termo SE', tá? Sempre o termo SE', tá? Outro detalhe, para outros materiais, por exemplo, o alumínio. Opa, vamos apagar aqui tudo. Alumínio agora, tá? Veja aqui o comportamento do alumínio. O comportamento do alumínio, vamos voltar aqui atrás, é sempre uma queda. Ó.
Ele sempre está caindo, decaindo. Ele não tem esse ponto de inflexão em 1 milhão, ele está decaindo e vai decaindo cada vez mais, né? Quando eu diminuo a resistência, a tensão, a força aplicada no corpo de prova, ele dura cada vez mais vida, tem mais vida, dura mais ciclos de aplicação de carga, tá? Então, para o alumínio, como ele não tem esse ponto de inflexão, tá? Para o alumínio, então, ele não tem o S'. O alumínio não tem o S', tá? Ele não tem ponto de inflexão em 1 milhão de ciclos, então ele não tem o S', tá? Para o alumínio, então, para poder caracterizar essa zona de vida finita, tá? Foram dados 2 pontos, ó. Então, o alumínio não possui o S', porém ele tem uma tensão de fadiga em 5 expoente 8. 5 expoente 8, né, é a mesma coisa do que 5 expoente 7 é 10 milhões, 5 expoente 8 é 500 milhões de ciclos. Tá? Esse 5 expoente 8 é 500 milhões de ciclos. Tá? E lá em 500 milhões de ciclos, a resistência à fadiga dele é 0,4 do SUT do alumínio, quando o SUT for menor do que 330, tá? E quando o SUT do alumínio for maior do que 330, a tensão de resistência para 500 milhões de ciclos de aplicação de carga é 130, tá? Então, para alumínios endurecidos, lá, duralumínio, com ligas especiais, que tem uma resistência maior, para mim fazer o projeto, a gente vai usar, né, lá para 5 expoente 8, sempre o 130. E aí ele cria, então, o seguinte, ó. Vou voltar no gráfico de antes, ó. Então, lá, 10 na 9 é 1 bilhão de ciclos, né? Então, ó, eu estou com 10 na 8, ó. 10 na 8 mais ou menos estaria aqui, ó. 500 milhões de ciclos, né? 500 milhões. Então, ó, para 500 milhões de ciclos do alumínio, 500 milhões de ciclos, a tensão de resistência do alumínio, para mim fazer o diagrama aqui, trazendo para cá, essa aqui, ó. Essa, então, é a tensão de fadiga, arroba 500 mil ciclos de aplicação de carga. Então, se eu conheço esse ponto, e conheço esse ponto do SUT aqui em cima, eu tenho como calcular essa curva, né, que representa a vida finita. Então, eu posso fazer um cálculo entre tensão e vida, tá, para o alumínio. Tá? Então, essa é a lógica do alumínio. Feito? Então, o alumínio, eu uso essas fórmulas aqui para calcular a tensão de limite de resistência à fadiga para 500 milhões de ciclos. Esses valores aqui. Tá? E tem outros materiais também que têm um comportamento igual. Por exemplo, ligas de bronze, né, latão, bronze, que são ligas com latão, né? Outros materiais, né, não metálicos, eles vão ter também, né, esses patamares aqui, geralmente em 5 expoente 8, com valores, é claro, diferentes de acordo com o material. Tá? Então, isso é tensão de resistência à fadiga dos materiais. Beleza? Tá. O que mais? Tá? Ensaio com força, bom, tá? Então, isso é a forma de caracterizar a resistência do material pelo ensaio de flexão. Então, essas resistências que estão colocadas aqui, ó, são resistências que foram calculadas, desenvolvidas a partir do ensaio de flexão alternante. Então, o ensaio de flexão alternante, ele caracteriza essas resistências aqui, tá? Mas, lá no ensaio de flexão alternante, só para voltar um pouquinho, tá? Descartar tudo isso aqui, deixa eu voltar um pouquinho lá para trás. Aqui. Como é que é a carga aplicada sobre o ensaio de flexão? Vejam, lá no corpo de prova, no ensaio de flexão, esse é o nível de tensão aplicado naquela seção do corpo de prova lá. Ó.
tensão é maior nesta região aqui, a tensão é menor, no centro do corpo de prova a tensão é zero, né? Depois ela passa a ser compressão, tá? Então, vejam que o nível de tensão que eu tenho ali, né, é diferente, né, de um ensaio, né, de uma força axial. Deixa eu só fazer aqui, descartar, deixa eu só copiar isso aqui, Ctrl C, e vou lá na frente de novo. Isso aqui. Eu pedi na aula passada para vocês, tá? Sim, Leonardo. Sempre a tensão de escoamento, eu já vou chegar lá, a tensão de resistência à fadiga, ela sempre vai ser menor que a tensão de escoamento. Já vou chegar lá, Leonardo, explicar isso aí, tá? Só um minutinho aí, tá? Uma pergunta do questionário da aula passada, né? Por que o ensaio de flexão alternante dá resultados diferentes do ensaio com força axial? Então, eu poderia também fazer o levantamento das tensões de resistência, né? Se eu pegasse uma peça, um corpo de prova, né? Eu poderia pegar o corpo de prova lá e submeter o corpo de prova, né? Deixa eu melhorar aqui o desenho. Eu poderia pegar o corpo de prova, e submeter aquele corpo de prova, né, a um ensaio de força axial variável. Eu pego o corpo de prova de 8 milímetros e, ao invés de submeter ele a um ensaio de flexão alternante, né, eu submeto ele a um ensaio de tração alternante. Então, uma hora eu pego o corpo de prova e traciono, outra hora eu comprimo ele. Eu traciono e comprimo, de tal forma a gerar no corpo de prova, ao longo do tempo, uma tensão desse tipo aqui, ó. Uma tensão, então, uma tensão de trabalho de compressão e tração. Se eu fizer o ensaio, pegar aquele aço XX, um aço qualquer. Se eu fizer o ensaio de flexão alternante, eu obtenho esses valores aqui para a curva de Roller. Está aqui ele. Para o ensaio de flexão alternante. Eu tenho a curva de cima aqui, ó, curva 2. Se eu pegar esse mesmo aço XX e submeter a uma máquina que, ao invés de gerar flexão no corpo de prova, ela gera tração e compressão no corpo de prova, os resultados desse ensaio vão ser esses aqui, ó. O mesmo material vai ter um comportamento, ó, de resistência em torno, uma curva abaixo da outra, é menor, né? Com valores mais ou menos de 10 a 30% menor do que o de cima. E eu perguntei para vocês por que ocorre esse detalhe aí. Por que se eu pegar o mesmo material, fizer um ensaio de flexão alternante, eu tenho a curva 2, e se eu fizer um ensaio de tá. Deixa eu já abrir lá, só um pouquinho, Valdair, tá? Só um pouquinho. Por que isso aqui, então, acontece? Eu acho que eu estou com o meu som. Por que esses resultados, né, são... tá desligado. Desculpe. Agora tá ligado. Valdair quer falar, não, Valdair? Eu só tinha uma pergunta de antes, mas eu já encontrei, pode ficar tranquilo. Tá, desculpe, agora tá ligado aqui, tá? Então, por que esse resultado é diferente? Tá? Por que esse resultado é diferente? Ele é diferente por causa do nível de tensão. Se eu coloquei aqui, vou colocar o corpo de prova aqui, ó, 8 milímetros. Esse aqui é o corpo de prova,
com a seção transversal lá de 8 milímetros, aquela seção transversal lá do corpo de prova, 8 milímetros. Quando eu aplico tensão de flexão alternante, esta é a distribuição de tensões devido à flexão. Imaginem, vocês sabem que, agora já sabem, que a nucleação da trinca, ela sempre acontece quando nós temos um ponto de concentração de tensões, um risco de usinagem, uma falha interna do material, um ponto dentro do material que tenha uma característica de começar uma trinca. Então, vamos supor que o ponto que tem uma nucleação é esse ponto aqui, ó. Então, se a nucleação começar por esse ponto, ele automaticamente já está submetido a um nível de tensão alto. Então, a progressão da trinca, né, vai ser rápida, porque ele já está ligado com um ponto de tensões elevado. Então, isso aqui vai crescer rapidamente. Tá? Ok? Mas o detalhe é assim, ó. Imagine que o ponto de nucleação da trinca não fosse aquele lá, ó. Né? Imagine que o ponto de nucleação da trinca, deixa eu fechar o eixo aqui, fosse aqui, ó, nessa partezinha aqui do eixo, do corpo de prova, lá dentro. Lá tenha ocorrido uma nucleação, né, um problema cristalino no material lá dentro, tá? Uma falha na fundição do material, acabou entrando na laminação uma carepa lá no meio, ou na fundição lá no meio, daí começou um probleminha lá no meio. Tá? Aqui, o nível de tensão que está aplicado naquela nucleação é pequeno. Então, a probabilidade desse negócio progredir é menor. Como a tensão aqui é menor, isso aqui vai crescendo, é claro, mas com um nível de crescimento bem menor do que se fosse lá em cima, com uma tensão grande. Certo? Então, a falha aqui, o tempo de duração da peça vai ser diferente daquele tempo lá em cima. Tá? Porque o nível de tensão é menor e a progressão, então, vai ser diferente. Vai ser diferente. Tá? Agora, se eu colocar... Então, imagine que eu coloquei aqui no teste de flexão o limite de fadiga aqui de 500 megapascal. Se eu aplicar os mesmos 500 megapascal no ensaio de tração alternante, a coisa vai ser diferente. Tá? Então, como é que é a distribuição de tensão devido à tração? Vou botar em verde aqui. Devido à tração, a distribuição de tensão, pegando o mesmo nível de tensão de 500 megapascal da flexão, a distribuição de tensão na tração e compressão é essa aqui, ó. É uniformemente distribuída. Essa é a distribuição de tensão na tração. Então, se o meu nível de tensão de tração é igual ao nível de flexão máximo, 500 megapascal, essa é a distribuição. Só que agora tem um problema. Eu estou lá no interior da peça, aquele pontinho que antes tinha uma tensão de flexão pequena, agora tem na tração uma tensão grande. Tá? Então, o que acontece? Ele vai falhar com um nível de tensão inferior. Tá? Por quê? Porque no ensaio de tração alternante, força axial alternante, a probabilidade de termos uma nucleação de trinca, uma fissura inicial, com uma tensão elevada é maior. Então, qualquer ponto ao longo da peça, se eu tiver um ponto de nucleação de trinca, a tensão é grande. Tá? E isso, então, faz com que a probabilidade de ocorrer a falha seja maior. E isso reduz
a resistência à fadiga do material. Tá? Então, na flexão, quando eu tenho o ensaio de flexão alternante, a probabilidade de encontrar uma nucleação numa zona de alta força, no caso da flexão, é pequena. Se eu estou com as nucleações de trinca, tem que estar quase na superfície da peça para dar um prosseguimento. E enquanto na tração, certamente em qualquer ponto da peça nós vamos encontrar um ponto de tensão elevada. E isso, então, reduz o patamar de resistência, né, quando eu faço o ensaio de força axial alternante. Então, por que acontece isso? Porque há uma maior probabilidade de ocorrer uma microtrinca numa região de tensão elevada. Tá? Isso, então, é o que explica, então, essa redução do ensaio com força axial. Tá? Esses 30% menor é devido justamente a isso aí. E quando eu tenho, então, numa peça tensão aplicada numa peça tensão axial ou compressão, a gente diminui a resistência com aquele fator C, carga, tá? Em mais ou menos 30%, para poder justamente caracterizar isso aí. Tá? Ainda para finalizar aqui essa aula, tá? A curva de Roller, que é uma linha reta, a princípio aqui, se nós olharmos um pouquinho melhor para ela, os pontos de falha, ela tem duas regiões. Essa curva aqui, ó, entre este ponto e este, para os aços, ele tem duas inclinações, quando a gente coloca num diagrama log-log, né? Tem duas inclinações. A primeira inclinação é essa aqui, ó, até mais ou menos 1000 ciclos de aplicação de carga, né? Aqui, ó, até mais ou menos, ó, 10 na 3 é 1000, né? Até 1000 ciclos de aplicação de carga, mais ou menos ela tem uma inclinação, tá? E depois a curva tem outra inclinação, que é essa aqui, de 1000 até 1 milhão. 1 milhão tem outra inclinação. Nesta região, até então, mais ou menos, nós chamamos então, até 1000 ciclos, nós chamamos de fadiga de baixo ciclo, e acima de 1000, fadiga a alto ciclo. Esse ponto aqui, mais ou menos para 1000, ó, mais ou menos para 1000, ó, ele corresponde mais ou menos ao, ó, se aqui é o SUT, aqui em cima é o SUT, esse ponto aqui, ó, que é o ponto de inflexão, então, mais ou menos ele corresponde a 0,9 do SUT, ó. Para a maior parte dos aços, esse ponto de 1000, esse 1000 foi normalizado, né? Deveria ser aqui mais ou menos uns 500 mil, né? Uns 500 ciclos de aplicação de carga, normalizaram mais ou menos para 1000. Então, esse ponto 1000, ele mais ou menos corresponde a 0,9 do SUT, em termos de tensão. Tá? 0,9 do SUT. Então, até se eu tenho uma peça mecânica sujeito a um ciclo de aplicação de carga, mais ou menos, aproximadamente, até 1000 ciclos, a gente pode fazer o projeto da peça por resistência dos materiais. Então, aquilo que vocês aprenderam lá em resistência dos materiais, né, se aplica, então, a essa parte aqui. Então, vocês podem usar perfeitamente as teorias de falha estática para fazer o projeto de fadiga a baixo ciclo. Fechou? Resistência dos materiais. Agora, se nós estamos com 1000 ciclos de aplicação até para frente, a gente tem que usar as teorias de falha dinâmica. Teorias dinâmicas. Temos que usar daí, então, aqui, o conteúdo de elementos de máquinas. Tá? Aquele conteúdo de resistência dos materiais, as teorias de von Mises, Huber-von Mises, Tresca, né, e assim por diante, não são válidas mais. Tá? Você tem que usar teorias diferentes.
Tá? Então, só para caracterizar, até 1000 ciclos de aplicação de carga, resistências dos materiais, e acima de 1000 ciclos de aplicação de cargas, elementos de máquinas. Tá? É o que nós vamos utilizar no projeto das peças. Vou sacar algumas coisas aqui e para frente. Bom, só para finalizar, então, mais uns minutinhos aqui. Vem o seguinte. Nós caracterizamos o SE' do material. Isso aqui, então, é uma característica do material. Esse material que foi ensaiado a temperatura de 20 graus, que é o laboratório, ele era polido, ele era submetido a um ensaio de flexão, né, carga de flexão, ele também era, que mais? Temperatura, polido, flexão, né? Então, esse ensaio que foi realizado aqui, ele era polido, não tinha risco de usinagem, então essa resistência está associada ao material. Material com que vai ser confeccionada a peça, que vai ser aplicada em um certo trabalho dinâmico. Nós temos que pegar essa propriedade do material e transformar em propriedade de peça. Quando nós vamos aplicar a peça na engenharia, a peça não vai mais trabalhar na temperatura de 20 graus Celsius, temperatura do laboratório. A temperatura de serviço dela vai ser 90, 100, 120 graus Celsius, né, 200 graus Celsius. Então, isso vai influenciar na resistência dela. Tá? Então, a temperatura com que a peça de trabalho vai operar vai influenciar na sua resistência. Tá? Além do mais, pessoal, a peça que vai trabalhar lá na máquina que nós vamos projetar, nem sempre ela vai ser polida. Ela vai ser somente torneada. E aí, devido ao torneamento, vão ter pequenos micro-riscos de usinagem que podem afetar a resistência da peça. Ou então a peça é forjada. O forjamento, você sabe, na superfície da peça, o forjamento, ele tem uma superfície bem irregular. Né? Não é que nem a usinagem, né? É irregular. Então, nós temos que levar em consideração o acabamento da superfície, se ela vai ser usinada, se vai ser forjada, se ela vai trabalhar em água salgada, água doce, tá? Porque ela vai corroer o material, vai corroer a superfície. E isso vai provocar concentração de tensões ali, vai diminuir a resistência. Tá? Além do mais, o corpo de prova ele era feito para 8 milímetros. O ensaio de flexão foi para 8 milímetros. Só que a nossa peça de trabalho vai ter 10, vai ter 20, 30 milímetros de diâmetro, 40, 100 milímetros de diâmetro. Então, o tamanho da peça vai diminuir a sua resistência em termos de fadiga. Então, eu tenho que levar em conta o aumento da peça, a diminuição da resistência à fadiga. Tá? A resistência diminui, a resistência à fadiga diminui à medida que o tamanho aumenta. Tá? Ok? Além do mais, o ensaio de flexão, o ensaio de dinâmico, ele envolvia flexão alternante. Flexão alternante. Só que a nossa peça vai ser submetida a torção alternante, tá? Ou então a tração e compressão alternantes. Outros tipos de carga, tá? E aí eu tenho que levar um fator para transformar aquele resultado da resistência do material, a flexão, para a tração. Então aqui, ó, se for tração aplicada na peça, o fator é 0,7 aqui, ó, para poder diminuir a resistência da fadiga do material, tá? E um fator a confiabilidade, tá? Geralmente os projetos são feitos para uma confiabilidade de 50%. Quando a gente faz para 50%, esse fator de confiabilidade aqui é 1. Agora, se eu quero fazer um projeto
para uma peça que vai ser montada no ônibus espacial que vai para o espaço, né, a confiabilidade não pode ser mais de 50%. Tá? A confiabilidade tem que passar para 99,999%. Tá? Não pode falhar no ônibus espacial. Se falhar, cai o ônibus espacial. Né? Então, dependendo da aplicação, nós temos que usar uma confiabilidade diferente. Tá? E aí, então, pessoal, essas propriedades diferentes da peça, diferentes do corpo de prova, levam ao uso de uma série de fatores, tá? Que são os fatores C carga, C tamanho, C confiabilidade, C temperatura, para diminuir a resistência da peça. Tá? Então, aqui, nós pegamos, em função da aplicação da peça, nós identificamos todos esses fatores, C carga, tamanho, superfície, temperatura e confiabilidade, e multiplicamos com a resistência da peça, do material, que é o S'. Lembrando que para os aços com menos de 1.400 MPa de SUT, o SE' vale 0,5 do SUT. Para SUT menor do que 1.400, né? Então, eu vou pegar essa resistência do material e vou transformar, vou transformar para resistência de peça. Quando eu estou usando o E, isso significa que é por uma vida de milhões, vida infinita, tá? Vida SE, vida infinita. E o SF, a gente usa o termo por uma vida finita, tá? Vida finita e vida infinita, o SE. Então, eu transformo as propriedades do material em propriedade de peça. E é esse elemento aqui que eu uso no projeto da peça. Tá? Então, vocês já viram, na sequência da aula passada, cada um desses fatores. Esse aqui é a tabelinha do SE' e do SF' para diversos materiais. Então, está aqui o aço, as condições dele. Aqui o ferro fundido, ó, de maneira geral, tá? E as condições do uso das equações. Aqui eu tenho para o alumínio, tá? E para as ligas de cobre, tá? O alumínio e as condições e outras ligas de cobre, tá? Isso aqui mais ou menos de maneira geral. Então eu tenho como calcular a propriedade de material. Isso aqui é material, tá? É o linha. De acordo com o tipo de carregamento aplicada na peça que vai trabalhar, eu tenho C carga. Se for flexão ou C carga é 1, se for força axial é 0,7, se for torção é 1 também. Tá? Então, se a minha peça que eu vou projetar está sujeita à torção, o C carga é 1. Se ela é flexão, também é 1. Agora, se é força axial, né, o nível de tensão é constante na peça, eu multiplico pelo 0,7 aqui, ó, que é a diminuição dos 30%, né, que a gente viu antes. Se for tamanho, então se for tamanho, até 8 milímetros, o fator C tamanho é igual a 1. Se for entre 8 até 250 milímetros, o C tamanho, ele é dado por essa fórmula aí, ó, 1,189 vezes D elevado na 0,097. A gente entra com o D em milímetros e calcula o C tamanho. Se for maior do que 250, automaticamente C tamanho é igual a 6. 0,6. 0,6. C tamanho, então. Tá? Aqui, o fator C tamanho, quando ele é usado para superfícies que não são de diâmetro. Então, eu tenho que transformar, por exemplo, uma superfície, uma seção, por exemplo, aqui uma seção do tipo C, né, um perfil C. Então, eu preciso calcular um diâmetro equivalente para o perfil C para me poder calcular o C tamanho. Então, a gente pega este perfil C e transforma num diâmetro circular equivalente. E aí, com esse D equivalente,
a gente entra na fórmula e calcula, então, o C tamanho. Tá? Então, aqui tem algumas transformações, então, para isso. Tá? Então, o D equivalente, ele é igual ao A95 sobre 0,0766, e esse A95, ele é obtido a partir da seção, por exemplo, aqui, ó, seção C, tá? O A95 é isso aqui, ó. É isso aqui, ou isso aqui, dependendo da posição de montagem da peça com relação à força. Se for uma seção I, esse é o A95 para a seção 1, é a seção aqui, e esse é o A95 para a seção 2,2. Se a carga, então, alternante está agindo assim, eu vou usar a seção 2,2. Se a carga está agindo assim, eu vou usar a seção 1,1. Tá? Então, a gente transforma para um D equivalente. Tá? Tipos de superfície, tratamento superficial, superfície da peça. Se a superfície da peça é polida, aqui em cima, ó, sempre o fator é 1. Agora, se eu tenho uma superfície usinada, torneada, usinado, torneado. Torneado é usinado. Então, eu vou usar esta curva aqui. Ó. Como é que eu calculo o C superfície? Eu pego a tensão de resistência SUT do material, isso aqui é SUT. Por exemplo, o material que tem um SUT de 690 megapascal. Eu venho aqui, SUT 690, e venho até em cima aqui, até usinado, e rebato para cá, 0,55. Quer dizer que o C superfície desse material é 0,55. Tá? Então, acabamento superficial. O que mais? Temperatura. Se a temperatura de operação é menor do que 450 graus Celsius, o fator C temperatura é 1. Sempre vai ser 1. Agora, entre 450 e 550 graus, se for a temperatura, tá? Eu uso esta fórmula aqui para calcular o C temperatura. Fechou? Tá? Se for acima de 550, já ocorre uma diminuição bem grande dos ácidos e ferros fundidos, né? A resistência não é adequado trabalhar com a maior parte dos ácidos e ferros fundidos em temperaturas de serviço maiores que 550. Aí temos que usar ácidos especiais e aí procurar, né, para esses ácidos especiais qual que é o fator C temperatura dele. Tá? E confiabilidade. Né? O último fator é confiabilidade. Geralmente, quando eu utilizo uma confiabilidade de 50%, o R aqui é de reliability, que é confiabilidade, em inglês, tá? A maior parte dos projetos mecânicos, o projeto é feito por uma confiabilidade de 50%. E aí, então, o pessoal utiliza o fator C confiabilidade 1, tá? O que quer dizer uma confiabilidade de 50% no projeto, se eu usar uma confiabilidade de 50% no projeto? Se eu usar 50% no projeto, se eu produzir 100 eixos, aqui está só a seção transversal do eixo, tá? Vamos fazer aqui, né? Se eu produzir 100 peças, e vamos imaginar que eu produzi essas 100 peças por uma vida de 80 mil ciclos de aplicação de carga. Então, eu projetei as 100 peças, eu fabriquei usando uma confiabilidade de 50%, eu projetei o tamanho de uma peça para uma vida de 80 mil ciclos de aplicação de carga. Então, o que eu fiz foi o seguinte, ó, uma confiabilidade para uma vida de 80 mil ciclos de aplicação de carga de 0,50 ou 0,5 ou 50%. Tá? Quer dizer que quando eu fabricar 100 peças daquele projeto que eu fiz, quer dizer que 50% delas, ou seja, 50 peças,
podem falhar antes dos 80 mil ciclos que eu previ no projeto. Tá? Podem, é estatístico, né? Podem. Como também podem superar os 50, as 80 mil horas. Né? Então, essa expressão aqui diz que há uma probabilidade de 50% de que a peça que foi projetada dure 80 mil horas. Tá? Então, essa é a ideia da confiabilidade. Agora, se eu for fazer o projeto para uma vida de 99%, tá? Eu vou usar o fator 0,81. Tá? Então, se eu fizer o projeto para as 80 mil horas, quer dizer, então, vou fazer o projeto para 80 mil horas, igual a 0,99. Tá? 0,99. Tá? A confiabilidade é 0,99. 99% de confiabilidade. Né? Das 100 peças que eu produzi, 99 delas, ou melhor, das 99 peças, das 100 peças que eu produzi, uma peça pode falhar antes das 80 mil horas. Há uma probabilidade de que 99 peças vão durar mais do que 80 mil horas. Tá? Então vejam que essa é a ideia da confiabilidade. Tá? E o que a confiabilidade vai fazer ali no caso da peça? Ele é o fator multiplicativo. 50% é 1, e se eu quero mais confiabilidade, ele vai diminuir o fator confiabilidade. O que vai acontecer se eu fizer um projeto de uma peça para 50% de confiabilidade? Eu tenho, no final do cálculo, esse tamanho aqui da peça, o diâmetro da peça. Se eu fizer o cálculo para 99% de confiabilidade, como é que vai ser o tamanho da peça? Vai ser maior. Então, cada um desses fatores, quando eu uso, o que vai acontecer? Eles vão aumentar o tamanho da peça. Então, aumentando o tamanho da peça, eu tenho mais área, mais seção para a fissura progredir. Né? Cada um desses fatores de correção de resistência, se eles forem menores do que 1, o que acontece? Eu diminuo a tensão de resistência do projeto e eu aumento o tamanho da peça que eu vou fazer. Então, toda vez que eu uso um fator de correção, quanto menor é esse fator de correção, maior é o tamanho da peça. O que acontece? Eu crio uma peça com seção maior para que tenha mais área para a progressão da trinca. Essa é a lógica desses fatores aí. Tá? Então, sempre o fator de serviço, de correção da resistência, ele vai procurar, então, aumentar o tamanho da peça. Tá? Ele diminui a resistência da peça e, como consequência, aumenta o tamanho dela. Tá? Então, esses fatores vão estar ligados, então, nesta linha aí. Tá? E, para finalizar, pessoal, tá? A atividade de hoje, tá? O diagrama de Roller. Tá? Mais 15 minutinhos, pessoal. Vou terminar 9h30, não vou conseguir terminar às 9 horas como eu planejei. Tá? O diagrama de Roller. Tá? Para finalizar, então, a aula de hoje, o entendimento do diagrama de Roller para os aços, então, né? Isso aqui é aplicado aos aços e ferros fundidos. Tá? Aços e ferros fundidos. Essa é a aplicação dessa curva do diagrama de Roller. Tá? O diagrama de Roller, para obtenção da resistência da peça, ele é feito geralmente para fadiga a alto ciclo. Tá? Fadiga a alto ciclo. A fadiga a alto ciclo, ela começa lá em 1000 ciclos. Vamos voltar uma figurinha lá atrás? Aqui, ó.
Vejam, ó, a fadiga a alto ciclo, que é mais ou menos aqui o 1000, ela corresponde a mais ou menos 1000 aqui, ó. Esse pontinho aqui é mais ou menos, aproximadamente 1000. Né? Quando eu falo mais ou menos, é aproximado. Tá? Aproximadamente 1000, ó. 1000. Vou aumentar o ponto para pegar o 1000 aqui, é 1000. Então, quando a gente vai fazer o diagrama de Roller, a gente usa como escala o 1000. A gente começa a fazer o diagrama do 1000 em diante. Então, isso aqui, ó, né? Isso aqui vai ser o diagrama de Roller, ó. A gente exclui essa parte aqui, ó, até 1000, que faz parte de resistências materiais. E começa sempre a analisar fadiga de alto ciclo. Então, aquela curvinha que está lá na frente, ela começa em 1000, ó. O ponto de início é 1000, tá? E esse ponto de 1000, ó, aqui, ele corresponde mais ou menos a 90% do SUT. Aqui é o SUT, ó. Esse é o SUT. Então, esse pontinho aqui, 1000, corresponde a aproximadamente, depois a gente vai ver que tem alguns valores diferentes, a 90% do SUT. Vamos voltar lá no gráfico agora, lá na frente, no diagrama de Roller, que é importante para hoje. Tá? Diagrama de Roller. Ele. Tá? Então, olha, o diagrama de Roller começa em 1000. Começa em 1000. Diagrama de Roller começa em 1000. E vai, então, este N1 aqui, ó, que é o ciclos N1 igual a 1000. E ele vai, a zona de fadiga de alto ciclo vai até 1 milhão. O N2 aqui, ó, corresponde, então, a 1 milhão para aços e ferros fundidos. N2, 1 milhão. Tá? Então, esses dois pontos caracterizam, então, os pontos do diagrama de Roller. Tá? 1000 e 1 milhão. Para 1000, então, isso é a fadiga de alto ciclo, tá? A gente sabe, então, lá em cima, que a tensão... Então, como eu comecei com o diagrama mostrando 1000, a gente sabe que esse ponto aqui, ó, mais ou menos, aproximadamente, é o ponto agora de tensão de fadiga em 1000. Isso aqui é 1000. Então, o diagrama começa em 1000 aqui. Essa coordenada aqui, ó, é 1000 ciclos e tensão de fadiga arroba 1000. Esse ponto aqui pode ser calculado dessa forma. A tensão de fadiga arroba 1000, ela é 0,9 do SUT quando corresponde à flexão, a tensão de trabalho é flexão, e corresponde a 0,75 se for força axial. Então, eu pego o SUT e, se for flexão, então, flexão, esse ponto aqui, tensão de fadiga arroba 1000, é igual a 0,9 do SUT. E o ponto B é o SE. Esse SE, então, agora, ó, esse diagrama de Roller está associado com o SE. Não mais SE', tirei o linha. É o SE agora. Tá? Então, esse diagrama de Roller, ele é feito para peça. Ele está sendo elaborado para a peça. Então, o SE vai ser o C carga, C tamanho, C confiabilidade, vezes o SE'. Tem dois pontos. Se eu tenho essas coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto A, eu posso traçar um gráfico. E a partir daí, por exemplo, se eu quiser fazer o projeto de uma peça que tenha uma vida de 100 mil ciclos de aplicação de carga,
Eu vou projetar a peça por uma vida de 100 mil ciclos de aplicação de carga. Aí eu venho no diagrama, com 100 mil aqui, tracei o diagrama certinho, fiz um desenho certinho dos pontos A e B, venho para cá e tiro que a tensão de fadiga que eu vou usar para 100 mil ciclos de aplicação de carga é exatamente este valor que eu obtive aqui, ó. E aí eu pego essa tensão de fadiga e uso no projeto de resistência da peça. Ok? Ou eu posso fazer o seguinte. Imagine que a tensão de trabalho aplicada numa peça é essa aqui, ó. A tensão de trabalho, a tensão aplicada numa peça seja essa aqui, ó. A tensão aplicada seja esse valor aqui. Eu posso entrar com esse valor no diagrama e verificar qual que é a vida que essa peça vai ter. Tá? Então, eu posso fazer os dois caminhos. Eu tenho uma tensão de trabalho e posso identificar qual que é a vida que essa peça vai ter, ou posso entrar com uma vida e determinar qual que é a tensão que eu vou usar no projeto dessa peça. Isso é conseguido, então, com esse diagrama de Roller. Tá? Esse diagrama de Roller, então, ele é colocado numa escala log-log, tá? As duas escalas são log-log, para transformar numa reta. E aí, então, nós aplicamos essas fórmulas aqui para calcular essas variáveis. Tá? Então, ó, a tensão, eu posso fazer o diagrama em escala, né? E fazer a análise pelo diagrama, ou então por meio de fórmula. Se eu vou usar as fórmulas para fazer essa análise, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. A tensão de fadiga na vida que eu quero, o N então é a vida, é igual a uma constante A vezes a vida que eu quero, N em ciclos, elevado a uma constante B. A constante B é essa aqui, ó. B é igual a 1 dividido por log de N1 menos log de N2 vezes log de tensão de fadiga para 1000 ciclos dividido por SE. O N1 corresponde a 1000, o N2 corresponde a 1 milhão, tá? E esses valores, tensão de fadiga em 1000 ciclos e SE, são dadas pelas fórmulas que a gente viu mais atrás. Então, a gente calcula a partir daqui o B. Isso aqui tudo vai dar 3, todo esse log de 1000 vai dar 6, e possivelmente o valor que eu tenho aqui é um valor negativo, vai dar um valor negativo. O B possivelmente é um valor negativo. E aplico essa relação aqui. E o A, a variável A, é log de A igual a log de tensão de fadiga em 1000 ciclos, menos a variável B, então menos com menos vai dar mais, menos B, vezes log de 1000. Com as duas variáveis, nós vamos, então, calcular a tensão de fadiga. Então, se eu quero calcular, então, a tensão de fadiga para 1000 ciclos, eu entro com 100 mil aqui, coloco, então, tudo aqui, 100 mil ciclos, onde tem, calculo B, calculo A, e calculo, então, por essa expressão, a tensão de fadiga em 100 mil ciclos de aplicação de carga. Ela é igual, então, a constante A, vezes 100 mil, elevado, então, na constante B. E aí, então, eu calculo essa tensão de fadiga em megapascal. Feito? Então, gente, isso aqui vai ser importante para a gente fazer um projeto de peças submetidas a cargas dinâmicas com vida finita, entre 1000 e 1 milhão de ciclos. Se eu quero fazer o projeto para uma vida infinita, a gente usa o SE. Se eu vou fazer o projeto para uma vida finita, eu tenho que usar essa tensão de projeto aqui. Tá?
Então, isso vai dar para vocês, então, tá, condições, então, de fazer o projeto Uma Vida Finita, fazendo essas análises aí, usando, então, o diagrama de Roller para fadiga a alto ciclo. Tá?